Bom dia a todos, senhores e senhoras aqui presentes, imprensa, senhores vereadores. Segunda sessão ordinária da quarta sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Barueri, realizada em 11 de fevereiro de 2020. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Alain Miranda, vereador Barrão, vereador Carlinhos do Açougue, vereador Chico Vilela, vereador Fabião, vereador Fabinho do Imperial, presente, vereador Zé Baiano, vereador Jânio Gonçalves, vereador José de Melo, vereador José Roberto Mendonça, Robertinho, vereador Luiz Fernando da Silva, Luiz do Supermercado Silva, vereador Luizinho do Camargo, vereador Neto Amorim, vereador Rafa Gigi, vereador Sérgio Baganha, vereador Silvio Macedo, vereador Wilson Zupa. Havendo o número legal nos termos do artigo 101 do regimento interno desta Casa, esta presidência, invocando a proteção de Deus e inspirado nos legítimos princípios da democracia, da justiça e do direito, declara aberta a presente sessão ordinária. Solicito aos vereadores que se mantenham em pé para a observância de 1 minuto de silêncio devotado ao nosso Deus Todo-Poderoso. Convido o vereador Neto Amorim para fazer a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada, conforme a Resolução 4/2010. Bom dia. Bom dia a todos. Que Deus proteja as nossas famílias, né? Proteja as pessoas que estão sofrendo com essa chuva, que é da permissão dele. Mateus capítulo 7, versículo 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o, vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Palavra de Deus. Instalada a sessão inaugurada a fase do expediente, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior, conforme artigo 103 do regimento interno.
para alta apreciação dessa egréria Câmara o anexo do projeto de lei que por lei com vista à condução dos assuntos educacionais do município. Para seu plano de funcionamento e desempenho à altura de suas competências Uma delas, falando dessas diretrizes, diz respeito justamente à duração do mandato dos conselheiros, que pode ser estabelecido em um período que vai de 1 a 4 anos, permitindo a recondução para o mandato consecutivo. No caso de Barueri, entendeu-se agora que um mandato de 2 anos mostra-se ideal e mais próximo da dinâmica relacionada aos assuntos cuidados pelo Conselho. Quanto às hipóteses de extinção do mandato, para além daquelas originalmente previstas na lei da criação, acrescenta-se agora na subdetrida regra de regência também a possibilidade da destituição por ato do chefe do executivo, numa decorrência lógica do poder exclusivamente reservado à autoridade nomeante. São iniciativas pontuais, como se verifica, mas que na prática poderão resultar com ganhos institucionais para o bom funcionamento do Conselho Municipal de Ensino de Barueri. Por seu turno, desempenha um trabalho de excelência, como assim é reconhecido pelos profissionais afeitos à área pedagógica na localidade. A medida é de caráter de urgência, razão pela qual solicito que seja dada a ela o tratamento que se faz alusão ao artigo 61. do inciso 1º da Lei Orgânica do Município. Vale-me do ensejo para saudar cordialmente Vossa Excelência e seus nobres pares, reiterando meus protestos de apreço e distinta consideração. Prefeito Rubens Furlan. Projeto de Lei 011/2020, altera o dispositivo da Lei número 980, de 9 de abril de 1997, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação. Rubens Furlan, prefeito do município de Barueri, usando as atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A Lei de número 980, de 9 de abril de 1997, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 1º, nova redação do artigo 4, nos termos seguintes. Artigo 4, o mandato dos conselheiros e suplentes será de 2 anos, permitindo a recondução. Segundo, nova redação do artigo 6º, e inclusão dos incisos nos termos seguintes. Artigo 6º, o mandato dos conselheiros e dos suplentes extingue-se na ocorrência das seguintes hipóteses: a pedido, a ausência justificada de 3 reuniões consecutivas ou as 5 alternadas ocorridas num exercício, a destituição ad minutum por um ato do prefeito. Esta lei entrará em vigor a data da sua publicação. Prefeitura Municipal de Barueri, prefeito Rubens Furlan. Mensagem 06. Projeto de Lei número 11/2020, do prefeito Rubens Furlan, Secretaria Legislativa, extrai cópia aos vereadores e às comissões permanentes para parecer.
Mensagem 06/2020. Senhor presidente, tenho a honra de remeter a Vossa Excelência, para a alta apreciação dessa egréria Câmara, o anexo do projeto de lei complementar que transfere a Coordenadoria de Políticas Públicas da Juventude para a Secretaria de Relações Institucionais. É de se recordar que a iniciativa em apreço foi anteriormente contemplada na Lei Complementar número 455 de 4 de abril deste ano, a ocasião em que se referida Coordenadoria da Juventude passou a estar alocada na Secretaria de Cultura e Turismo. Ocorre, no entanto, que com a também recente criação da Secretaria de Relações Institucionais, verificou-se que há uma imediata consonância entre os propósitos finalísticos estabelecidos entre a Secretaria e a Coordenadoria da Juventude, notadamente quanto aos seus aspectos ligados à situação interdisciplinar dos próprios às características oficiais ambas. Em face às circunstâncias, mostra-se muito mais apropriado, do ponto de vista da estrutura administrativa, que o órgão voltado às ações da juventude passe a figurar sob a jurisdição da pasta mais diferente, ligada aos temas específicos colocados sob os cuidados da mencionada coordenadoria, ficando assim isto a Secretaria de Cultura orientada a tratar com a exclusividade dos assuntos afetos à sua temática, o que já é bastante extenso, considerando a intensa e a diversificada agenda cultural, hoje colocada em prática no nosso município. Daí a relevância, pois, das alterações ora submetida, sempre elevado o crivo dessa colenda Câmara. A medida é de caráter de urgência, razão pela qual solicito que seja dado a ela o tratamento que faz alusão o artigo 61 do inciso 1º da Lei Orgânica do Município. Vale-me do ensejo para saudar cordialmente Vossa Excelência e seus nobres pares, reiterando meus protestos de apreço, distinta e consideração. Prefeito Rubens Furlan, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar 01/2020, transfere a Coordenadoria Coordenadoria de Políticas Públicas da Juventude para a Secretaria de Relações Institucionais. Prefeito Rubens Furlan faz saber que o município de Barueri as subvenções faz saber que a Câmara Municipal aprovou, ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, a Lei Complementar 403, de 28 de junho de 2017, com a redação dadas pela Lei Complementar 455 e 456, ambas de 4 de abril de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações. Primeiro, no artigo 14A, inclusão do inciso 7º, nos termos seguintes. Artigo 14. 7º, institui projetos e ações visando ao acesso do jovem no mercado de trabalho. No artigo 14B, inclusão do inciso 9º, nos seguintes termos. 14B. Artigo 4º, Coordenadoria de Políticas Públicas da Juventude, Departamento de Políticas Públicas para a Juventude, Divisão Especializada dos Programas e Projetos, Divisão de Planejamento, Departamento de Políticas e de Estabelecimento de Parcerias, Divisão Especializada de Projetos de Inclusão no Mercado de Trabalho, Divisão de Curso de Capacitação, Divisão de Apoio Técnico, Departamento Administrativo, Divisão de Apoio Administrativo, Divisão de Prestação de Contas. Artigo 21, revogação do inciso 10º. No artigo 22, revogação do inciso 8º. Artigo 2º, o anexo 5, organogramas da Lei Complementar 403, de 28 de junho de 2017, no tocante à Secretaria de Relações Institucionais, passa a vigorar conforme o anexo igual denominação da presente Lei Complementar. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura Municipal de Barueri, Prefeito Rubens Furlan. Eu vou atender o pessoal. Pela ordem, presidente.
palavra o vereador Alain Miranda. Bom dia a todos. Senhor presidente, o projeto 011 de 2020, ele é de caráter urgente. Eu gostaria que Vossa Excelência colocasse na ordem do dia para ser votado ainda hoje. A pedido do vereador Alain Miranda, eu peço à diretoria legislativa que inclua o referido projeto na ordem do dia. Projeto de lei complementar número 1/2020, de autoria do prefeito municipal Rubens Furlan, Secretaria Legislativa, extrai cópias aos vereadores e às comissões permanentes para parecer. Bom dia a todos. Ofício 118/2020, Barueri, 30 de janeiro de 2020. Em atendimento à indicação número 2018/2019, que versa sobre fechamento da rua Damião Fernandes, centro para a área de lazer, informa a Vossa Excelência que foi analisada e indeferida conforme descrito no relatório em anexo, parte 110/2020, atenciosamente, Regina Esther Mesquita, secretária de Segurança e Mobilidade Urbana. Ofício número 118/2020. A Secretaria Legislativa extrai cópia ao vereador autor da propositura. Projeto de lei número 12 de 2020 dispõe sobre, proíbe a utilização de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que causem poluição sonora com estouros e estampidos no município de Barueri. A Câmara Municipal de Barueri, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 19 da Lei Orgânica do município de Barueri, decreta, artigo 1, fica proibida a utilização de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos que causem poluição sonora, como estouros e estampidos, acima do permitido nas áreas públicas do município de Barueri. Parágrafo 1º. Exetua-se a regra prevista no caput deste artigo a utilização dos chamados fogos de vista, produzido para provocar apenas efeitos visuais, sem estampido e ou artefatos similares que provoquem ruído de baixa intensidade, nos limites estabelecidos a seguir: 1. Abaixo de 70 decibéis em período diurno. 2. Abaixo de 60 decibéis em período noturno. 3. Abaixo de 45 decibéis a partir das 0h00. Parágrafo 2º. Os limites estabelecidos nos incisos do parágrafo 1º deste artigo encontra-se em consonância no artigo 3 da Lei Municipal número 2.310, de 10 de dezembro de 2013, que dispõe sobre o controle de ruídos, sons e vibrações no município de Barueri. Artigo 2. Em eventos realizados em distância superior a 2 km das áreas urbanas, a utilização de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos também é admitida quando devidamente autorizada pela autoridade competente. Artigo 3º, em caso de descumprimento desta lei, será aplicada a multa de 1.000 UFIPs, Unidade Fiscal de Barueri, a instituição responsável pelo espetáculo pirotécnico. 2. 100 UFIPs para a pessoa física que descumprir o disposto nesta lei. 3. Em ambos os casos previstos no inciso 1 e 2 deste artigo, a multa será dobrada em caso de reincidência. Parágrafo único. Os valores arrecadados com as multas aplicadas poderão ser destinados ao custeio de programas e ações de prevenção e conscientização sobre a utilização de fogos de artifício e apoio a projetos voltados para o bem-estar animal. Artigo 4. As despesas com a execução desta presente lei correrão por conta de dotação orçamentária própria suplementar, caso necessário. Artigo 5. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber. Artigo 6. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 7. Revogam-se as disposições em contrário. Plenário, vereador Oagir Salles Nemer, 7 de fevereiro de 2020. Autor do projeto de lei, vereador Wilson Zufa Júnior. Primeiro secretário, justificativa. Em humanos, o lançamento de fogos de artifício, principalmente os que produzem barulhos, podem causar o amputamento de membros, estresse nas crianças, incômodo nas pessoas, em leitos de hospitais, mortes, ataque epilético, desnorteamento, surdez e ataque cardíaco, sem contar os danos causados em idosos, enfermos ou recém-nascidos, que também podem sofrer as consequências desses processos.
De acordo com os dados do Ministério da Saúde, mais de 7 mil pessoas sofrem lesões decorrentes de uso de fogos de artifício no período de 2007 e 2017, sendo 70% queimaduras, 20% lesões com lacerações e cortes e 10% de amputações de membros superiores, lesões de córnea, lesão aditiva e perda de visão e de audição. No mesmo período, foram registrados 96 mortes em todo o Brasil. O barulho de fogos de artifício é nocivo principalmente para as pessoas com transtorno do espectro do autismo e com síndrome de Down, que podem ficar extremamente incomodadas. Muitas crianças com transtorno do espectro do autismo têm dificuldade em regular a informação sensorial. Elas podem ser excessivamente sensíveis ou subsensíveis a sons e podem ter dificuldade de interpretar informações sensoriais que o seu cérebro recebe. Nos animais, os principais problemas causados em decorrência do barulho dos fogos de artifício são as reações comportamentais, como estresse e ansiedade. Há casos que se resolvem apenas com o uso de sedativos ou podem culminar com danos físicos ou até morte. O barulho associado ao medo desencadeia respostas fisiológicas de estresse por meio da ativação do sistema neuroendócrino, que resulta em uma resposta de luta-fuga, observada por meio do aumento da frequência cardíaca, vasoconstrição periférica, dilatação da pupila, poliereção e alterações no metabolismo da glicose. O animal com medo procura se afastar do barulho, tentando se esconder dentro ou embaixo de móveis ou espaços apertados. Pode tentar fugir pela janela, cavar buraco, tornar-se agressivo, apresentar salivação excessiva, respiração ofegante, diarreia temporária, urinar ou defecar involuntariamente. As aves podem abandonar o seu ninho em revoada. Durante a tentativa de fuga do barulho causado pelos fogos de artifício, podem acontecer acidentes, como atropelamentos, quedas, colisões, ataque epilético, desnorteamento, surdez, ataque cardíaco, principalmente em aves. O desaparecimento do animal, que pode percorrer longas distâncias em estado de pânico e não conseguir retornar ao seu local de origem. Acreditamos ser plenamente viável a manutenção de lindos shows de fogos de artifício, sendo abandonados, contudo, aqueles artefatos que produzam apenas o barulho. Em 2017, a cidade de Campos do Jordão foi pioneira em tal iniciativa, conforme se pode acompanhar na matéria do Globo. Pelos motivos acima prestados, espero contar com o voto favorável dos nobres pares e a aprovação do presente projeto de lei. Obrigado, vereador. Pela senhor presidente. Com a palavra, o vereador Zé Baiano. Senhor presidente, eu queria pedir para mim se ausentar da sessão, que eu operei da minha vista e está irritado demais, não estou conseguindo olhar para lugar nenhum, está doendo. E eu precisava votar no médico, senhor presidente. Está ruim aqui, viu? Fica à vontade, vereador, está dispensado. Beleza, está difícil, eu não estou conseguindo olhar sem óculos. Fico com esse óculos aqui, dá uma impressão ruim. A impressão que a gente é mascarado, não é nada disso, é que eu não estou conseguindo enxergar direito sem uma proteção que é um óculos escuro. Saúde está em primeiro lugar, vereador. Beleza, obrigado. Aí, desculpa, senhor presidente, desculpa todo mundo aí presente, mas está difícil e eu tenho que votar no médico. Obrigado e um bom dia para todo mundo aí. Projeto de lei número 12/2020. A Secretaria Legislativa extrai cópia aos vereadores e às comissões permanentes para parecer. Requerimento 001 de 2020, retirada de tramitação do projeto de lei número 1 de 2020. Senhor presidente, requeiro seja retirado de tramitação o projeto de lei número 01 de 2020, de minha autoria, que dispõe sobre proíbe manuseio e utilização de queima de soltura de fogos estampidos de artifícios, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro, ruidoso no âmbito da área urbânica do município de Barueri. Plenário, vereador, o Agir Salles Nemer, 7 de fevereiro de 2020. Wilson Zufa Júnior, vereador.
Requerimento número 1/2020, do vereador Wilson Zulfa, à Secretaria Legislativa, providenciar conforme pede a propositura. Indicação 64/2020 dispõe sobre implantação de uma base comunitária na Guarda Municipal na rua Major Olavo Fontes, com a rua Barueri, nesta praça conhecida como do Painha, Vila Engenho Novo, de autoria do vereador Barrão. Indicação 65/2020 dispõe sobre troca de lâmpada e reparo nas fiações da rua Maria Helena, número 124, Vila Engenho Novo, de autoria do vereador Barrão. Indicação 66/2020, solicitação de ponto de ônibus, de autoria do vereador Barrão. Indicação número 67/2020, dispõe sobre implantação de sistema de identificação de impressão digital nas mãos, semelhante ao sistema usado denominado carimbo do pé do bebê, que será acompanhado do dedo polegar da mãe, uma foto e com simples coleta de gotas de sangue da mãe e do cordão umbilical do bebê no momento do nascimento, de autoria do vereador Cascata. Indicação 68/2020, dispõe sobre criação do Programa de Proteção em Saúde e Higiene do recém-nascido do município de Barueri com auxílio municipal pós-parto, de autoria do vereador Cascata. Indicação 69/2020, determinar providências urgentes no sentido de estar construindo um piscinão no bairro de Jardim Silveira, onde recentemente foi demolido o antigo sacolão municipal, de autoria do vereador Cascata. Indicação 70/2020, instalação de banheiros químicos ou de alvenaria adaptados às necessidades de pessoas com mobilidade reduzida ou que utilizem cadeira de rodas nas dependências do Boulevard Central de Barueri, de autoria do vereador Cascata. Indicação 71/2020, criar auxílio financeiro destinado a famílias atingidas por desastres decorrentes de chuvas nos desastres naturais, de autoria do vereador Cascata. Indicação 72/2020, recapeamento asfáltico nas ruas do Chapéu de Couro, de autoria do vereador Rafa Gente da Gente. Indicação 73/2020, dispõe sobre elevação da tela de proteção de Campo Society no Parque Tadeu Almeida Cananéia, no Parque Imperial, de autoria do vereador Rafa Gente da Gente. Indicação 74/2020, possibilidade de criar o programa de distribuição gratuita de fraldas descartáveis através das unidades básicas de saúde, da autoria do vereador Rafa Gente da Gente. Indicação 75/2020, dispõe sobre limpeza de todos os bueiros da cidade de Barueri, de autoria do vereador Rafa Gente da Gente. Indicação 76/2020, aumento do itinerário da linha T253, Jardim Líbano, Parque Imperial, de autoria do vereador Rafa Gente da Gente. Indicação 77/2020, instalação de semáforo na Estrada Velha de Itapevi, com a Rua Lyon, Jardim Paulista, de autoria do vereador Carlinhos do Açougue. Indicação 78/2020, plantação de reservatório, piscinão para controle de enchentes, de autoria do vereador Luizinho do Camargo. Indicação 79/2020, dispõe sobre iluminação pública, de autoria do vereador Luizinho do Camargo. Indicação 80/2020, alteração da Lei Complementar 30/2019, que dispõe sobre a Lei de Zoneamento Municipal, de autoria do vereador Luizinho do Camargo. Indicação 81/2020, remarcação de faixas de solo em toda a extensão da Alameda Grajaú, bairro Alphaville, de autoria do vereador Alain Miranda. Indicação 82/2020, instalação de fraldário no banheiro feminino do Parque Ecológico Tietê, de autoria do vereador Alain Miranda. Indicação 83/2020, reestruturação de todas as áreas do Parque Ecológico localizado na Avenida Doutor Sauaia Neto, número 1600, Alphaville, de autoria do vereador Alain Miranda. Indicação 84/2020, estudo técnico para melhorar escoamento de água nos dias de chuva para a Avenida Aníbal Correia, 629, em frente ao condomínio residencial Alta Vista, bairro Parque Viana, de autoria do vereador Alain Miranda. Isso foi sobre estudo técnico para estacionamento aos domingos na Alameda Paiol Velho, ao lado do muro do Residencial 0, bairro Alphaville, de autoria do vereador Alain Miranda. Indicação 86/2020, troca de iluminação pública, de autoria do vereador Zé Francisco de Lima. Indicação 87/2020, construção de pista de Cooper, no local que especifica, de autoria do vereador José Francisco de Lima.
Indicação 88 de 2020, reforma completa da quadra de esportes da Rua Canal da Mancha, altura número 297, Jardim Reginalice, de autoria do vereador Rodrigo Rodrigues. Dispõe sobre construção de UBS, Unidade Básica de Saúde, no bairro Chacras Marco, de autoria do vereador Rodrigo Rodrigues. Indicação 90 de 2020, regularização fundiária de casas e terrenos em situação irregular localizada na rua Itabaiana, no Jardim Califórnia, de autoria do vereador Rodrigo Rodrigues. Indicação 91 de 2020. Dispõe sobre a implantação de unidade básica de saúde Jardim dos Altos, de autoria do vereador Rodrigo Rodrigues. Indicação 92 de 2020. Dispõe sobre a construção de apartamentos habitacionais a serem construídos pela Prefeitura de Barueri para pessoas de baixa renda e em estado de vulnerabilidade social, de autoria do vereador Luiz Supermercado Silva. Indicação 93 de 2020, troca de iluminação pública convencional por lâmpadas de LED em todas as ruas do bairro Vila Nova, de autoria do vereador Luiz Supermercado Silva. Indicação 094/2020, capeamento asfáltico na rua Pedro de Toledo em todas as extensões Jardim Beoval, de autoria do vereador Luiz Supermercado Silva. Indicação 95 de 2020, dispõe sobre necessidade de sinalização de solo, embarque e desembarque exclusivo para ônibus escolar em frente a todas as escolas pertencentes à rede municipal de ensino de Barueri, de autoria do vereador Luiz Supermercado Silva. Indicação 696 de 2020, implantação de ponto de ônibus com cobertura na Estrada Velha de Itapevi, altura do número 968, Vila Militar, neste município, de autoria do vereador Luiz Supermercado Silva. Indicação 97 de 2020, determinar que as unidades de saúde pública e privada ofereçam leite separado para as mães de natimorto e as mães com óbito fecal, de autoria do vereador Robertinho. Indicação 98 de 2020, instalação de lixeiras com tampa na rua Antônio Ferreira de Lima, Jardim Mutinga, de autoria do vereador Robertinho. Indicação 99 de 2020, construção de uma UBS, Unidade Básica de Saúde, no bairro Vila Márcia, de autoria do vereador Robertinho. Indicação número 100 de 2020, construção de um espaço especializado em tratamento de obesidade, de autoria do vereador Robertinho. Indicação número 101 de 2020, troca de iluminação convencional por lâmpada de LED nas ruas do Engenho Novo, de autoria do vereador Robertinho, reiterando a indicação do vereador Wilson Zufa. Indicação 102/2020, dispõe sobre limpeza dos bueiros das ruas Tocantins, Joana Pedroso e Rio Barueri, no Vila Márcia, neste município, de autoria do vereador Fabião. Indicação número 103 de 2020, pintura de faixa de pedestre na Avenida Juruá, com a Alameda Grajaú, no bairro do Alphaville, neste município, de autoria do vereador Fabião. Indicação 104/2020, reconstrução de pintura de lombada na Alameda Araguaia, no bairro Alphaville Industrial, neste município, de autoria do vereador Fabião. Indicação 105/2020, dispõe sobre reforma da quadra poliesportiva localizada na rua São Paulo, Engenho Novo, neste município, de autoria do vereador Silvio Macedo. Indicação número 106/2020, dispõe sobre faixa de pedestre em frente ao centro diagnóstico, de autoria do vereador Silvio Macedo. Indicação 107 de 2020, solicitação de abertura rua projetada na Jabuticabeira, de autoria do vereador Silvio Macedo. Indicação 108 de 2020, implantação de faixa de pedestre Vila Porto, de autoria do vereador Neto Amorim. Indicação 109 de 2020, implantação de placa de sinalização carga e descarga no centro, de autoria do vereador Neto Amorim. Indicação 110 de 2020, reforço da sinalização viária e implantação de faixa de pedestre em rotatório Jardim Líbano, de autoria do vereador Neto Amorim. Indicação 111 de 2020, em destaque, dispõe sobre a realização de estudos referentes à construção de um reservatório de água pluviais, piscinão, para controle de enchentes, na região de Jardim Maria Helena e Votupoca. Senhor presidente, indico o senhor chefe do executivo, ser digno de sua excelência, interceder junto à secretaria competente, quanto à possibilidade de realizar estudos referentes à construção de um reservatório de águas pluviais, piscinão,
para controle de enchentes na região de Jardim Maria Helena, Votupoca, neste município. Plenário, vereador Oagi Salles Nemer, 10 de fevereiro de 2020. Pedro Francisco de Amorim Neto, Neto Amorim, vereador. Justificativa, justifico a presente propositura considerando o fato de que fui procurado por munícipes que solicitaram este serviço, tendo em vistas as constantes enchentes decorridas na região nas temporadas de chuvas fortes, e que, se atendido em muito, irá beneficiá-los. Indicação 112 de 2020, em destaque, dispõe sobre realização de estudos referentes à construção de um reservatório de águas pluviais, piscinão, para controle de enchentes na região de Jardim Silveira, Jardim Belval. Senhor presidente, indico o senhor chefe do executivo, cedindo em sua excelência, interceder junto à secretaria competente quanto à possibilidade de realizar estudos referentes à construção de um reservatório de águas pluviais, piscinão, para controle de enchentes na região de Jardim Silveira e Jardim Belval, neste município. Plenário, vereador Oagi Salles Nemer, 10 de fevereiro de 2020. Pedro Francisco de Amorim Neto, Neto Amorim, vereador. Justificativa, justifico a presente propositura considerando o fato de que fui procurado por munícipes que solicitaram este serviço, tendo em vista as constantes enchentes ocorridas na região nas temporadas de chuvas fortes, e que, sim, atendido em muito, irá beneficiá-los. As indicações 64 a 66/2020, todas de autoria do vereador Barrão. As indicações 67 a 71/2020, todas de autoria do vereador Cascata. As indicações 72 a 76, todas de autoria do vereador Rafa Gente da Gente. A indicação 77/2020 do vereador Carlinhos Açougue. As indicações 78 a 80/2020, todas do vereador Luizinho do Camargo. As indicações 81 a 85/2020, todas de autoria do vereador Alain Miranda. A indicação 86 e 87/2020 do vereador José Francisco de Lima. As indicações 88 a 91/2020 do vereador Rodrigo Rodrigues. As indicações 92 a 96/2020, todas do vereador Luiz do Supermercado Silva. As indicações 97 a 101/2020, todas do vereador Robertinho. As indicações 102 a 104/2020, todas do vereador Fabião. As indicações 105 a 107, do vereador Silvio Macedo. As indicações 108 a 112/2020, a Secretaria Legislativa providenciar conforme pede a propositura. Encerrada a fase do expediente, passo a ordem do dia para serem discutidas e deliberadas as matérias organizadas em pauta. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental dos senhores vereadores para que se possa iniciar a ordem do dia. Vereador Alain Miranda, vereador Barrão. Pela ordem, senhor